Nós, queridos, Apocalipse capítulo 13, já iniciarei a leitura porque hoje é um capítulo que temos muito a trabalhar, inclusive se você tem aí a palavra do Senhor à sua frente, temos aí nos escaninhos dos bancos, pode ser interessante você mantê-la aberta para a nossa exposição. Diz a palavra do Senhor: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, no Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o nome da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Queridos, quando nós abrimos a palavra do Senhor, principalmente aqui nesse livro de Apocalipse, nós conseguimos aqui olhar um pouco para o futuro e, naturalmente, agora antecipar aquilo que virá. E hoje é exatamente o que nós vamos, então, fazer aqui. Nesse capítulo 13, os acontecimentos que aguardam esse mundo e também aguardam a igreja são, na verdade, apavorantes. Eles ainda não começaram, mas podemos agora espiar um pouco daquilo que nos espera. Esse capítulo, então, vai tratar da besta, do anticristo, do falso profeta, mas o tema central, queridos, é a perseguição, o sofrimento, o martírio da igreja causado, portanto, aqui pelo anticristo. Ele vai promover ali uma terrível perseguição religiosa. Em comparação, queridos, ao anticristo, os outros homens maus aí da história aparecerão como que crianças. No tempo do anticristo, a igreja será perseguida ferozmente. E assim como em outros tempos de perseguição, ela passará inclusive a viver nos subterrâneos. E a igreja vai sobreviver dessa forma, escondida. E esse capítulo, portanto, é uma convocação agora aos santos, convocação à igreja para se preparar para as perseguições, para o martírio. O martírio, inclusive, queridos, será comum para aqueles que preservarem o seu testemunho em Cristo Jesus.
E para entendermos então o capítulo 13, precisamos retornar rapidamente aqui ao capítulo 12. João então tem aquela visão de uma mulher bonita, vestida ali de sol, com uma coroa de 12 estrelas e sapatos ali como a lua. De repente aparece ali aquele dragão com 10 chifres e 7 cabeças, que para então ali agora na frente daquela mulher. Essa mulher então encontra-se grávida, e esse dragão então ele quer devorar o menino. E a mulher é Israel, é a igreja de Cristo, e o menino é o próprio Senhor Jesus. Então começa ali aquela grande batalha, desde Gênesis 3, da descendência de Eva, então o dragão tentando impedir que o Messias viesse ao mundo. E esse dragão, então, ele falha em destruir ali o filho da mulher, porque o filho da mulher, ele morre na cruz, mas ele ressuscita e é assunto aos céus. O dragão também falha em destruir ali a mãe do menino, a nação de Israel, e ele então acusava os santos diante de Deus, como fez, por exemplo, ali com Jó, afirmando que Jó ele só servia a Deus por conta das bênçãos que o Senhor derramava em seu favor. Mas agora o dragão ele não pode mais exigir a condenação dos filhos de Deus, porque Cristo morreu, se deu em favor do seu povo, agora pagando aquela dívida. Então o dragão ele não pode mais ir diante de Deus agora e acusar o seu povo, porque aquela acusação foi tirada, a dívida foi paga com a morte, ressurreição e ascensão de Cristo. E assim, como não podia ficar no céu, o dragão e seus demônios então são agora lançados na terra. Apocalipse 12:12 diz: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então o diabo ele é lançado na terra, e Apocalipse 12:17 é o verso então agora que faz a transição entre os capítulos. Diz o texto: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Ou seja, frustrado agora em suas sucessivas tentativas de destruir a mulher, em destruir o filho da mulher, o dragão então ele agora tomado de uma intensa ira, ele é banido dos céus, e assim então ele se enche dessa ira e desce à terra. Só lhe resta agora perseguir a descendência da mulher, os restantes da sua descendência, como diz o texto. E ele vai perseguir sim a igreja, que são aqueles, como diz o texto, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ele falhou em destruir Israel, falhou em destruir a Jesus, e só lhe resta então agora perseguir a igreja. E para fazer isso, o dragão agora chama 2 aliados, um do mar e o outro da terra. Esses 3 são chamados, inclusive pela teologia, de trindade satânica: o dragão, a besta que sai do mar e a besta que sai da terra. E esses 3 agora, eles vão perseguir, portanto, os descendentes da mulher, aqueles que são então a continuidade de Israel, a igreja. Não sobrando opção, vão agora então perseguir a igreja de Cristo Jesus. E assim chegamos então agora nesse capítulo de número 13. Então vamos analisar, queridos, esse capítulo e extrair aquilo que nós podemos aplicar para a nossa realidade hoje como igreja do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, versos de 1 a 4, vão nos mostrar que o dragão, ele concede poder à besta. Veja comigo. Verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. João vê então ali do mar começar a sair uma besta. No grego, essa palavra aqui para besta seria como que um animal selvagem, uma criatura mesmo, sai aquela criatura do mar ali. Isso já nos mostra o que seria esse animal. É um assassino, ele é maldoso, ele é perverso. E ele tem então 10 chifres, 7 cabeças, 10 diademas. Isso simboliza, queridos, o poder dessa besta, o poder dessa fera. Ele é poderoso. E o texto afirma que essa fera, ela
tem nomes de blasfêmias. Blasfêmia é injuriar a Deus, é desprezar o Senhor. Essa besta poderosa, então, que sai do mar, ela é uma besta anti-Deus, ela blasfema a Deus, odeia o Senhor. Na verdade, ela quer se colocar no lugar de Deus. Nos dias de João, queridos, César, ele era reverenciado, havia o chamado culto ao imperador. E essa blasfêmia seria como se fosse um slogan que ali ofende, que ultraja o Senhor. E repare que nesse ponto, João começa a descrever, na verdade, só a cabeça. O monstro, ele ali naquele momento, ele está iniciando, saindo ali do mar. E agora então João começa a ver o resto daquela besta, o seu corpo. Verso 2, a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Ou seja, queridos, uma figura monstruosa. Lembre-se que Apocalipse também fala de forma simbólica. Daniel 7, ele pode nos ajudar a interpretar essa figura monstruosa aqui da besta. A partir de Daniel 7, verso 4, o profeta, ele descreve uma visão que ele teve, muito semelhante aqui a essa de João. Diz o texto, o primeiro era como de leão e tinha asas de água. Verso 5, continuei olhando e eis que o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Verso 6, depois disso continuei olhando e eis que outro animal semelhante a um leopardo. E verso 7, depois disso eu continuava olhando nas visões da noite e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Aqui, queridos, Daniel fala sobre a visão ali daqueles animais separados. Ele vê um leão, vê um urso, vê um leopardo e um quarto animal diferente, mais feroz, até inclusive mais poderoso. Essa visão pode ser traduzida assim. Em primeiro lugar, Daniel vê então o leão, que representa o Império Babilônico, liderado ali por Nabucodonosor. O segundo animal era o urso, o Império Medo-Persa. O terceiro animal, o leopardo, era o Império Greco-Macedônio. E todos esses animais, queridos, eles são animais predadores, justamente pelo poder destruidor que essas nações aqui tinham. E o quarto animal, com aqueles dentes de ferro, é o mais poderoso, o mais terrível que Daniel vê, é o Império Romano. E aí, voltando ao livro de Apocalipse, capítulo 13, João, em sua visão, na verdade, vê agora esses quatro em um. Um único ser com traço desses quatro animais. Daniel vê reinos e impérios ali na história, mas na figura de um único animal. João, ele vê então esse animal com traços de todos os outros quatro. É como se a besta que sai do mar fosse, portanto, a união de todos esses impérios, queridos. Mostrando o poder, o domínio desses quatro em um. A besta, queridos, que vai auxiliar o dragão, é um sistema político-militar, reinos desse mundo que vão então convergir em um só reino. E o dragão então estará por trás desse reino. O Império da Babilônia perseguiu o povo de Deus, depois o Império Medo-Persa, depois o Greco-Macedônio e depois o Império Romano. No fim, queridos, será então, portanto, a união de todos esses. Um sistema de governo mundial usado por Satanás para perseguir, para massacrar a igreja. Não será exatamente um bicho, um animal, mas um sistema, um império, tal qual o romano, perseguindo, martirizando a igreja de Cristo. E quem está, portanto, queridos, por trás dessa besta? Final do verso 2. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O dragão está por trás desse sistema, queridos, desse império. É isso que Satanás faz. Usa do que pode para agora calar a igreja, tirar os seus direitos, perseguir a igreja do Senhor.
ele quer tirar, queridos, até mesmo a vida da igreja. E essa é a primeira maneira, então, agora, portanto, do dragão agir. Se, por um lado, vimos que o sistema arquitetado, maquinado pelo dragão agora, vimos esse sistema, agora veremos, então, a cabeça desse sistema, o anticristo. Versos 3 e 4, diz o texto. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Essa cabeça, queridos, ferida de morte, é o próprio anticristo. Ele ainda não apareceu, é um líder com poderes aí mundiais, um líder político. Segundo a Tessalonicenses 2, 3 e 4, Paulo menciona também o anticristo dizendo assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Paulo nos diz, queridos, que o fim dos tempos não acontecerá sem que haja essa manifestação do filho da perdição. Essa é uma profecia, portanto, para o anticristo. Ele é essa cabeça ferida da besta que foi curada. Ele ainda não veio, não apareceu. Algo, na verdade, o está impedindo nesse tempo agora de aparecer. Algo que, se for tirado, fará sim surgir essa besta. E o que será isso? Mateus 24, 14 nos mostra o que é. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Enquanto o último eleito, queridos, não for alcançado, o anticristo não aparecerá. Somente quando o último salvo se converter, a barreira, o bloqueio cairá, então o anticristo surgirá. E veja que esse anticristo, na verdade, ele é um falsário, queridos. Ele vai copiar a Cristo. O verso 3 nos diz: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Uma das cabeças da besta morre, mas volta à vida, queridos. O anticristo, ele vai então imitar Jesus, simulando ali uma falsa morte e uma falsa ressurreição, simular milagres, milagre de morte e ressurreição, queridos, aqui buscando assim agora uma adoração global. Versos 3 e 4, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Esse milagre, queridos, ele vai aumentar, então, o seu prestígio. As pessoas se maravilharão, seguirão essa besta. Mas veja, enquanto a fonte do poder de Cristo é o próprio Santo Espírito, a fonte da besta é o dragão. Cristo veio, queridos, no poder do Espírito Santo. O anticristo virá no poder de Satanás, no poder do dragão. E Satanás conseguirá aquilo que sempre quis, a adoração. Ele será adorado através do anticristo. Será adorado por toda a terra, adorado deliberadamente. E nesse tempo, queridos, a depravação chegará a esse nível alarmante, que adorarão ali o diabo descaradamente. No final, queridos, Deus soltará as rédeas, deixando a humanidade chegar a últimas consequências e depois, portanto, enviará juízo. E agora, queridos, a partir do verso 5, vemos que Deus, então, não perdeu o controle de nada, inclusive não perdeu o controle sobre as ações do dragão e da besta. O período narrado aqui por João é chamado de grande tribulação. Verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Nesse momento,
a besta encarna então ali a pessoa de Cristo e recebe então agora a autoridade para agir. Mas sabe de quem ele recebe autoridade, queridos? De Deus. Poder, o anticristo, ele recebe do dragão, de Satanás, mas autoridade para agir, ele recebe de Deus. Autoridade, permissão, foi permitido que ele governasse, que ele atuasse, e essa permissão para agir vai durar, como diz o nosso texto, 42 meses, 1260 dias. Esse número, como já falamos aqui em outros textos, é um número simbólico, representa metade de 7 anos. Nesse tempo, então, haverá a grande tribulação. E veja, poderia ser um tempo muito maior, se não fosse aquilo que Jesus nos disse em Mateus 24, verso 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Isso nos mostra um pouco do que será essa grande tribulação. O Senhor, por misericórdia, então encurta o tempo, porque senão ninguém seria salvo, diz o texto. E vai ser nesse período que o anticristo, portanto, terá autoridade. Autoridade para quê? Versos 6 e 7. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade contra cada tribo, povo, língua e nação. Nesse período, será dada autoridade ao anticristo para agora abrir a boca em blasfêmias contra Deus, se opor a Deus, se opor a Cristo. A besta então vai negar Deus, vai negar que Cristo tenha algo a dizer ao mundo, vai banir o cristianismo do mundo, não se permitirá, por exemplo, a Bíblia, os mandamentos do Senhor não serão mais observados e a sociedade não mais os utilizará também. O anticristo blasfemará abertamente acerca da palavra de Deus, do nome de Deus, do Filho de Deus, do povo de Deus. Essa é a finalidade, queridos, do anticristo. E nesse período a igreja sofrerá a sua maior perseguição. Verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. A igreja sofrerá martírio. E veja, na época de João havia uma prática muito comum no Império Romano, que era o culto ao imperador, quando então César era adorado ali como um deus. E aqueles que agora não se dobrassem a César eram perseguidos, martirizados e poderiam inclusive pagar com a própria vida. Na grande tribulação, o anticristo também promoverá um culto à sua pessoa. E quem serão, queridos, aqueles que justamente não se curvarão a ele? A igreja. Por isso que ela então será esmagada, pisada, perseguida. A igreja, queridos, ela será nesse tempo provada. E agora veja o contraste. Enquanto a igreja ela é perseguida e martirizada, a besta ela é adorada por todo o mundo. Verso 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Os que vão adorar a besta, queridos, são justamente aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Todos os ímpios, os falsos crentes, os pagãos, participarão, portanto, disso aqui. Agora, o que nos traz alento, o que nos traz paz ao coração, é saber que nenhum eleito, nenhum salvo adorará a besta, porque são esses que sim, têm os seus nomes escritos no livro da vida. Nenhum salvo, queridos, receberá a marca da besta, e os salvos provarão que não adorarão a besta. Versos 9 e 10. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Ou seja, quando vierem prender os cristãos, que sejam presos por amor a Cristo Jesus.
Se for para morrer, que morramos por amor a esse nome. Essa, queridos, é a prova de que nós somos, sim, santos, separados, eleitos. Esse sistema do anticristo, da besta, ele vai prender todos que não negarem a Cristo. Esse é o teste de paciência, inclusive. É como se o nosso texto dissesse: não revidem, não promovam rebelião. Se precisarem morrer, que morram. Agora, para piorar, o dragão agora convoca um segundo aliado, a besta que sai da terra. Versos 11 a 13. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curado. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. O dragão, a besta do mar e a besta da terra, queridos, essa trindade satânica. A primeira besta que vem do mar, portanto, representa, como falamos já, esse poder político-militar, sistema, império, governo, nações. Essa segunda besta agora, diz o texto, tem 2 chifres, diferente da primeira que tinha 10. Esses 2 chifres dessa besta, queridos, na verdade eles são muito semelhantes a chifres de cordeiro. Ela parece um cordeiro, mas fala como dragão. Ou seja, é um poder religioso, é o falso profeta. Se a primeira besta perseguiu a igreja ali com martírio, perda dos seus direitos, essa segunda besta promoverá a falsa doutrina. Vai tentar fazer com que a igreja se perverta, que a igreja agora comece a crer em heresias, tentará tirar a verdade da igreja. Essa besta entrará então no campo teológico, no campo religioso. Infelizmente, queridos, já temos aí exemplos desse tipo de situação em nosso tempo. Seitas que diminuem a pessoa de Cristo, o colocando como um semideus, não reconhecendo a sua divindade. Movimentos que se dizem cristãos, que até aparentam ser uma igreja com banda, com púlpito, mas que, na hora que falam, são como dragões. Buscam o recurso das pessoas, seus bens, suas propriedades, cordeiros que falam como dragões. E essa besta, queridos, diz o texto, ela emerge da terra porque é justamente esse contraste com o céu. Essa besta, ela não tem, na verdade, nada de céu, ela vem da terra, ela se opõe, ela se rebela a tudo que for relacionado ao céu. Falso profeta a serviço do anticristo. E o sobrenatural, querido, estará também à sua disposição. Verso 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Uma falsa religião, queridos, que vai ali ludibriar o mundo. Ela realizará, inclusive, milagres para enganar a todos. Fará com que adorem a primeira besta. E veja o que Paulo fala sobre essa besta em 2 Tessalonicenses 2,9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Esse texto nos mostra, portanto, a fonte do poder do anticristo. Muito cuidado, querido, com o que você tem visto por aí, com, por vezes, uma capa de cristianismo, efetuando até mesmo curas, sinais, como se de Cristo fosse. A finalidade é só de enganar. Como podemos saber então, queridos, se é de Cristo, se é ou não o verdadeiro Cordeiro? Não é pelo milagre, queridos, mas pela doutrina, pela pregação. Lutero, inclusive, disse certa vez: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias.
Agora, nos versos 14 e 15, essa besta ordenará que se faça uma imagem dela. E essa imagem receberá, inclusive, diz o nosso texto, fôlego, ou seja, ela vai falar. E todos que não adorarem a essa imagem morrerão. Diz o texto: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A ideia é que haverá então ali uma estátua, ou então um símbolo de um governo, e um local onde o mundo inteiro então possa então prestar culto a essa imagem. E quem então se recusar será morto. E então chegamos agora na marca da besta, versos 16 e 17. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. O anticristo, queridos, ele não só promoverá um culto a si mesmo, não só construirá ali uma imagem para ser adorada, mas também fará com que os seus seguidores sejam então agora marcados com um sinal. Essa marca estará então na mão direita e também ali na testa, na fronte. Não é um chip, como muitos aí pensam, não é exatamente uma marca física. Em Apocalipse, como nós temos visto, muita coisa aqui é simbólica. E em Apocalipse 7, queridos, nós vemos aí a marca, na verdade, dos filhos de Deus. Também não é uma marca física. Apocalipse 7, verso 2 a 4, nos diz assim: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil. E que selo é esse, queridos? Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. É o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Não é uma marca física, portanto, mas é uma marca espiritual. Logo, o não crente também tem o seu selo, Satanás, na fronte, ou seja, na mente. Todo aquele que se sujeita então a esse sistema de perversão, de depravação, a esse sistema de mentira, que concorda com esse sistema, e na mão, porque agora simboliza as ações. Eles não só pensam, não só se enchem dessa mentira, dessa depravação, mas praticam, fazem tudo aquilo que condiz com a sua cosmovisão deturpada. E o que percebemos, queridos, é que essa marca, inclusive, já ocorre. Pessoas que amam esse mundo, pessoas que amam esse sistema, têm a marca na mente, a mente do mundo, e nas mãos, obras desse mundo. O verso 17 agora nos fala acerca de um boicote, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Ou seja, quem não adorar a besta, não vai conseguir, queridos, comprar nem vender. Tributos dobrados para essa pessoa, por exemplo, ela vai empobrecer. Justamente o que acontecia em Roma. Perdiam seus cargos, perdiam seus empregos, empobreciam. E o significado da marca está no verso 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Esse número, queridos, ele não é literal. O número 7, sabemos bem, é completude, número de Deus. Número 6, portanto, é incompletude. Satanás, o grande imitador, se esforça para alcançar o 7, a perfeição, mas ele nunca consegue. Deus cumpre a sua obra de criação em 7 dias,
Ele disse para que os israelitas marchassem ali ao redor de Jericó 7 dias, com 7 trombetas, com 7 sacerdotes. Já a obra de Satanás, queridos, sempre fracassa. Então, o número da besta, 666, é fracasso atrás de fracasso. Ele nunca atingirá e atinge o 7. Nunca consegue imitar a Deus. É um número de homem. Concluindo aqui, portanto, queridos, Satanás nunca foi bem sucedido em seus planos, em seus projetos. O anticristo sempre será, portanto, um perdedor. E todos que tiverem a sua marca perderão também com ele. Seu tempo, queridos, é um tempo limitado, um tempo restrito. Só Cristo, queridos, que é perfeito, completo, pode sim satisfazer, preencher totalmente a cada um de nós. Aqueles que estão com Cristo têm os seus nomes escritos no livro da vida e podem, portanto, experimentar da graça, da alegria da salvação. Ninguém aqui precisa, queridos, viver por essa filosofia proposta pelo mundo. Ela será vencida, será esmagada pelo Cordeiro perfeito. Cristo Jesus, queridos, tem reservado glórias, maravilhas para os seus, que esse mundo jamais poderá mensurar. Novos céus e nova terra. Amém? Vamos orar, queridos. Bondoso Deus, obrigado, Pai, porque a Tua palavra é tão rica, tão maravilhosa. E agora, Deus, diante de um texto tão complexo, diante de um texto, Deus, com questões que dizem respeito ao futuro, podemos vislumbrar, Deus, um pouco daquilo que virá. E que maravilha, Deus, é sabermos que somos alvo da Tua graça, do Teu cuidado e do Teu amor. Ó Senhor, obrigado porque é o Teu poder, o poder do Teu Evangelho, Deus, que hoje ainda contém, sustenta e segura tudo isso. E que a nós, Deus, como igreja Tua, possamos ter a intrepidez, a coragem, Deus, de anunciar esse Evangelho, anunciar essa boa nova, espalhar, Deus, da verdade que liberta, que transforma, que muda vidas, Deus. Ó Senhor, como igreja Tua aqui, nesse lugar, possamos ser, Deus, uma igreja relevante, como é, Deus, o Teu Evangelho. Que possamos, Deus, na nossa particularidade, no nosso dia a dia, Senhor, nos preencher, nos inundar, Deus, da Tua palavra, de tempos, Deus, de oração, de maneira que a nossa fé seja fortalecida, que a nossa comunhão, Deus, aumente com o Senhor e possamos viver seguros por sabermos que somos Teus, que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor é o sustentador, Deus, das nossas vidas e que mesmo, Deus, até como cantamos, que sejamos presos, que mesmo, Senhor, que paguemos com as nossas próprias vidas, não nos esqueçamos de que a nossa vida é tão somente para a glória do Teu nome e que possamos viver, Deus, os nossos dias olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, que se deu, que morreu naquela cruz em nosso lugar e hoje nós temos esse livre e maravilhoso acesso ao Senhor. Ó Deus, visite cada lar, cada família aqui representada em mais uma semana, Pai. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, que nós te oramos. Amém.